Convidá-los a ocupar os seus lugares no plenário para verificação de quórum. Só um pouquinho mesmo. Verificação de quórum. Segunda chamada. Verificação de quórum, segunda chamada. Por tratar-se da primeira reunião do mês, solicito a todos que possam, que fiquem em pé, para que sejam executados os hinos do Brasil e de Poços de Caldas.
mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó Pátria amada, flagrada sobre o sol, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se é que esta justiça clama forte, verás que o filho teu não pode a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil escuras, com pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo bíblico. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Queria registrar aqui a presença da vereadora Lígia Podestá e saudar o retorno às atividades do vereador Tiago Cavelanha. Senhor secretário, para a leitura do expediente.
Expediente do Executivo. Mensagens. Pro 68. Projeto de lei que estabelece a proposta orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do município de Poços de Caldas para o exercício de 2015, no valor de R$ 573.201.994. Às comissões pertinentes. 69. Projeto de lei que dispõe sobre a regularização de edificações dentro do perímetro urbano no município de Poços de Caldas e da outras providências. Às comissões pertinentes. 70. Projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos a leis complementares que especifica, altera os parâmetros para a implantação de loteamentos de interesse social. Às comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 897, em resposta ao Processal Legislativo 142 de 2014, que contém projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dar outras providências. Anexar ao processado. 898, em resposta ao requerimento 534, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre a implantação de ligação entre os bairros Jardim, IP e Caio Junqueira. Vista ao requerente. 899. Em resposta ao requerimento 537, de autoria da vereadora Regina Cioff Batagini, contendo pedido de informações sobre a implantação de banco de leite materno. Vista a requerente. 900. Em resposta ao requerimento 581, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre a implantação de melhorias no complexo aquático vereador Eduardo de Paiva. Vista ao requerente. 901. Em resposta ao requerimento 543, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a implantação de traffic calming de frente ao estádio Bandolão. Vista ao requerente. 904. Solicita a substituição de mensagem 57/2014, que contém projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos ao Código Tributário do município de Poços de Caldas. Às comissões pertinentes. 905. Em resposta ao requerimento 576, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre a aquisição de refrigeradores para uso nas unidades de saúde. Vista ao requerente. 906. Em resposta ao requerimento 491, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o processo de aquisição de área pelo Departamento Municipal de Eletricidade no ano de 1998. Vista ao requerente. 907. Em resposta ao requerimento 514, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a reforma da sede do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Vista ao requerente. 908. Em resposta ao requerimento 563, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a pactuação de recursos para ampliação do número de leitos hospitalares para internações através do SUS. Vista ao requerente. 909. Em resposta ao requerimento 579, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo pedido de informações sobre os investimentos da empresa pública DME Distribuição S.A. Vista ao requerente. Expediente dos vereadores. Projeto de lei. 26. Declara de utilidade pública o Clube de Remo Norberto Gavião de Poços de Caldas. Autoria do vereador Valdir Sementilli. Às comissões pertinentes. Projetos de resolução. 10. Referendo a despesa da Câmara Municipal de Poços de Caldas para o orçamento do exercício de 2015. Autoria mesa diretora.
A última que seria o 10, 2014, né? As comissões pertinentes. Número 11. Autoriza a baixa patrimonial e doação dos bens móveis e de consumo que menciona. Autoria, mesa diretora. As comissões pertinentes. Moção. Número 10. Moção de apelo à Federação Brasileira de Bancos, a fim de que haja maior celeridade nas negociações com os bancários, visando o encerramento da greve nacional. Autoria do vereador Flávio Faria. A greve não acabou hoje? Em discussão. Palavra, vereador Tiago Cavelan. Para retirar. A greve terminou, né? Acho que foi o seu esforço, vereador. Retirado pelo autor, obrigado. Requerimentos. 658. Pedido de informações sobre a fiscalização em relação à utilização dos logradouros para serviços de charretes de aluguel. Autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Joaquim Alves e Valdir Sementilho. Considerando o disposto na legislação municipal pertinente aos logradouros para cavalos e charretes de aluguel, é o presente para indagar. Primeiro, os logradouros a que se referem as leis municipais 866 de 1960 e 1411 de 1967 e 1520 continuam sendo mantidas pelo município? Sendo afirmativa a resposta, quais os órgãos responsáveis e qual o custo mensal dessa manutenção? Caso negativa a resposta, qual a situação jurídica desses logradouros? Segundo, qual a periodicidade da fiscalização do município quanto à utilização desses logradouros, bem como quanto à guarda e trato de animais? Terceiro, como se dá a fiscalização do cumprimento da Lei 3.432 de 1983, que regulamenta os serviços de charretes de aluguel? Requer a emissão de relatório circunstanciado dessa fiscalização referente aos 2 últimos exercícios. Quarto, como está composta a comissão de fiscalização criada pelo artigo 15 da Lei 3.432 de 1983? Quinto, requer relatório das penalidades aplicadas pelas infrações à Lei 3.432 de 1983 relativa aos 2 últimos exercícios. Sexto, há denúncias e notícias de animais doentes nesses logradouros. Quais as providências que o município tem tomado em relação a esse problema? Justifica-se as indagações aqui apresentadas pelo fato da existência, até os dias atuais, de legislação municipal que regulamenta os serviços de charretes e que garantem a não permanência de animais doentes nos pontos de charretes de aluguel. Com o passar do tempo, temos a sensação de que a legislação municipal pertinente não acompanhou as transformações da sociedade, razão pela qual o vereador aguarda a resposta ao questionamento formulado, a fim de instruir seus estudos quanto às posturas municipais em relação aos animais. Pede e espera deferimento o vereador Jonei Leandro Eiras. Em discussão, vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhores secretários, vereadores, vereadoras, público presente, a minha preocupação, vereadores, é porque mês passado teve um cavalo que foi machucado e se encontrava lá no logadouro de animais, ali perto do Country Club, Parque Municipal. E chegando lá, a pessoa me informou que o cavalo estava sem cuidado, o cavalo não conseguia ficar em pé. Perguntei para ele lá, dos pessoas que trabalham lá, se tinha veterinários de cuidar. Foi que veterinários são eles mesmos. E o cavalo estava lá estendido no chão, isso aí já se procediu até mais umas semanas atrás. Então a gente é bom ficar atento a isso aí, porque são animais e a gente tem que estar atento. Tá bem? Continue a discussão, vereador Tiago Cavelanha, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Jonei, em primeiro lugar, meus parabéns pela proposição do requerimento. É sempre muito bom saber que podemos contar com outros vereadores também engajados nessa causa. Realmente, essa situação, ao invés de melhorar, a impressão que nós temos é que vem piorando.
Há anos atrás, nós trouxemos à baila aqui esse tema, inclusive motivo de uma audiência pública que lotou essa casa aqui, acredito que tinha umas 200 pessoas ou mais aqui no plenário. E um dos avanços daquela audiência pública à época era que a Associação de Charretistas contrataria um veterinário que seria responsável pela saúde desses animais. E foi contratado realmente. Eu participei da reunião onde o veterinário foi contratado, isso foi feito aqui nas termas, numa salinha das termas, lá em cima, fomos todos lá juntos. Me apresentaram ao veterinário, que eu já o conhecia, que era o Dr. Mário, não me lembro sobre o sobrenome dele, mas um veterinário experiente, que ficaria então o responsável legal, né, o responsável técnico, não sei se é assim o nome, que na engenharia é responsável técnico, na veterinária, na medicina não sei, acho que é também, o responsável técnico ali pela saúde daqueles cavalos, daqueles animais. E fiquei satisfeito, fiquei tranquilo, porque eu falei, pelo menos agora tem um nome a ser cobrado, né? Tem alguém, um responsável, um profissional que poderá ser cobrado pela saúde desses animais. Resumo da ópera, nem sei se ele continua como veterinário daquela associação, não sei se ele continua fazendo as vistorias que ele fazia, semanalmente, ou às vezes 2 vezes por semana no ponto, testando ali a saúde da pata, do animal, vacinas, etc. Todos os exames clínicos ali que tinham que ser feitos. Fato é que as notícias de que esses animais têm sofrendo aí acidentes, vêm sofrendo aí baixas na sua qualidade de vida, têm sido recorrentes. Então eu me pergunto, cadê esse veterinário que foi contratado por aquela associação? E continua a pergunta, quem é o responsável por cobrar desse veterinário a sua responsabilidade? Eu confesso que não sei qual seria o órgão público que deveria acionar esse profissional da saúde, não deixa de ser um profissional da saúde, né? Que assina, ou pelo menos assinava, pela qualidade de vida desses animais. É um assunto para nós corrermos atrás e espero poder contar aí. Vamos juntos, né? Agora não é mais 1 ou 2, são, acredito que vários vereadores aí empenhados nessa causa. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero até, de momento, cumprimentar o ilustre vereador Jonei, eles, também todos os vereadores dessa casa. Inclusive, senhor presidente, às vezes aqueles profissionais, do qual respeito e tenho grande apreço, às vezes é questionado por esta casa, correto? Através até da mídia, vamos dizer assim, mas sem o direito até então de dar a sua versão, o direito dele como trabalhador, que eles têm que família também para cuidar, né? Eu respeito, né? Tem que ter veterinário que tem, entendeu? Tem que ter outras pessoas que cuidam da saúde dos animais, mas tem aqueles outros proprietários que têm suas carroças para fazer reciclagem aí na cidade, enfim, outros que atrapalham aquela comunidade do charretista. Mas nada melhor, senhor presidente, não somente deste vereador, o meu requerimento em ser aprovado por esta casa, porque é o interesse também da população. Nós não podemos só aqui ficar fazendo requerimento, aqui, né, acolá, e todos nós temos preocupação com a saúde dos animais, correto? Claro, é um direito até então do vereador, do qual eu cumprimento. Mas eu gostaria que o senhor presidente, marcasse logo de imediato um convite que esta casa fez ao presidente do charretista, inclusive toda a sua diretoria. Nada melhor ouvir para nós cobrarmos em nome da população de Poços de Caldas. Não podemos, assim, né, cobrar do executivo, tá? Vamos, neste momento, poderia, aliás, pedir ao senhor que marcasse quanto mais rápido possível. Da hoje eu fui questionado por ele, então, Paulo, quando é que eu vou? Depende da presidência, e também o senhor está interessado, porque eu estou até lembrando no momento que o próprio diretor da Secretaria de Turismo, o secretário, né, falou que o mal tem exaustão, mas ele está sujeito ao ser humano também. Portanto, vamos e faça esse pedido nesse momento, que o senhor convida a esta casa o mais rápido possível para que ele venha explicar, porque nós não podemos esperar, em nome da população, em nome dessa Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Em votação. Requerimento 658/2014, aprovado com 14 votos. 659. Pedido de informações sobre a situação da construção de uma estação de tratamento de esgoto no bairro Córrego Dantas. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento 659/2014, aprovado com 14 votos. 660. Justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 14 de outubro, autoria da vereadora Maria José Scaciotti. Deferido. Pedido de informações sobre uma área que virou depósito de lixo em entulho no bairro Dom Bosco. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, alguns moradores nos procuraram e eu realmente não me lembro se algum outro vereador se posicionou a respeito dessa área. Posteriormente, na explicação pessoal, nós vamos mostrar aí algumas fotos, mas é um questionamento que a gente faz atendendo a comunidade. Eu acredito que não vai fazer mal para ninguém, muito pelo contrário. A gente procura alertar a atual administração algumas áreas que nós temos aí que mostra uma situação, infelizmente, de descaso, de abandono em alguns bairros da cidade. São áreas enormes que viram depósito de lixo, entulho, carros usados e tudo mais, e a população se incomoda com isso, porque essas áreas poderiam ter, né, um destino mais nobre, algo que pudesse reverter em prol da própria comunidade. Muito obrigado. Em votação. Requerimento 661/2014, aprovado com 14 votos. 662. Pedido de informações sobre a concessão de bolsas restituíveis concedidas pelo Fundo Universitário do município de Poços de Caldas, autoria da vereadora Maria José Scaciotti. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Requerimento 662/2014, aprovado com 14 votos. 663. Pedido de informações sobre o estado de conservação do Parque José Afonso Junqueira, autoria do vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos. Após algumas reformas inacabadas nos banheiros do Parque José Afonso Junqueira, vários frequentadores procuraram este vereador e registraram várias reclamações, resultando os seguintes questionamentos. Primeiro, qual é o prazo previsto do contrato para o término da reforma daqueles sanitários? Os prazos previstos para os pagamentos desse contrato estão sendo respeitados? Segundo, quais ações previstas pela Prefeitura Municipal para acelerar a recuperação deste importante ponto turístico? Terceiro, existem verbas de origem estadual, federal, destinadas para o Parque José Afonso Junqueira? Pede e espera deferimento, vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o nobre vereador pela lembrança e, na verdade, essa reforma desses sanitários aí, Tiago e outros colegas, eu acredito que tenha sido tomada assim a decisão em péssima hora. Porque os sanitários, nós também comentamos aqui, eles foram reformados no final da administração passada. Né? E outro dia, uma sexta-feira, na última Sinfonia das Águas do ano, quando chegou na quinta-feira, os sanitários lá, aqueles provisórios, foram retirados do parque. E aí aconteceu uma situação desagradável, turistas reclamando, Poços Caldenses reclamando, e então é algo realmente assim inexplicável. E há quem diga que a reforma está realmente muito lenta, morosa,
e no principal ponto turístico da nossa cidade, que é o jardim do Palace, hotel do Palace Cassino. E não é só isso, não. Eu estive recentemente no local, até o vereador Joaquim também fez um requerimento, o vereador Marcos Sansão mostrou aqui algumas fotos recentemente. O nosso parque está realmente, olha, terrível a situação ali. Não tem lugar que não tem mais grama, os canteiros semi-destruídos também. Agora, os sanitários é que incomodam mais, porque faz falta, né? Já imaginou a Sinfonia das Águas sem ter onde a população usar? E hoje em dia a gente vê que a reforma ali vai a passos lentos, passos de tartaruga. E a razão, somente com o seu requerimento, é que nós vamos saber. Vereador Tiago Capelanha. Senhor presidente e nobres colegas, eu até peço desculpa pela redundância do assunto, voltar novamente a tratar disso. Eu sei que vários vereadores já tocaram, mas é um assunto que nós não podemos deixar dormir, não podemos deixar descansar. Nós temos que realmente manter ele ativo, porque o nosso parque está no estado caótico. Com relação aos banheiros, vereador Antônio Carlos, como o senhor citou, foi o que me motivou a redação desse pedido de informações. Esses dias, dando um giro pelo parque, um daqueles profissionais que trabalha ali, aquela equipe de garis que tenta cuidar, né, da responsabilidade deles ali, me despertou para um assunto. Falou: Tiago, não terminaram o banheiro e começaram a mexer na fonte. Aí eu falei: você tem razão. Em vez de liquida um assunto que é urgente, que é o banheiro, se falta mão de obra, se falta material, não sei o que é que falta, por isso daí o pedido de informações, termina o banheiro primeiro, depois começa a reforma da fonte, que não é tão urgente assim, é urgente, mas não é tão urgente. O banheiro já passou da hora. Nós vimos o secretário de Turismo, o secretário de Obras, anunciar na televisão que ia inaugurar 15 de julho. 15 de julho. Depois passou para agosto. Eu tenho essa data fixa na cabeça, que nós tínhamos o evento na primeira semana de agosto, não sei se você se lembra, e nós ficamos todos tranquilos que dia 15 de julho estaria inaugurado. E nós já estamos aí indo para 15 de outubro e nada. Então me preocupa. Recentemente, quando tive a oportunidade de conversar com o proprietário da empreiteira, numa conversa informal, encontrei na rua, ele até muito inflamado, quem conhece o dono da empreiteira sabe do tom que ele costuma conversar com as pessoas. Ele me alegou que não estava recebendo, senhor presidente, da prefeitura. Eu falei: não sei. Então, daí, na primeira pergunta, nós contemplamos esse questionamento. Estão, então, em dias os pagamentos? Porque se está em dia, a culpa é da empreiteira, e nós temos que estar em cima dele. Se não está em dia, precisamos ver de que forma que consegue colocar isso em ordem, para não deixarmos aí a nossa população desprovida desse serviço tão importante e tão necessário para os frequentadores do parque. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Luiz Carlos ausente. Requerimento 600. Continua em votação. Requerimento 663, 2014, aprovado com 13 votos. 664. Votos de congratulações ao desembargador Antônio Cérvulo dos Santos pelo recebimento da medalha Coronel PM Saul Alves Martins, autoria do vereador José Maria. Em discussão, com a palavra o vereador José Maria. Lembrar que, mais uma vez, esse nobre senhor levando o nome de Poços de Caldas e honrando a nossa cidade. Parabéns, Antônio Cérvulo. Em discussão, a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadores, também gostaria de cumprimentar o ilustre vereador José Maria por esse voto de congratulações ao doutor Antônio Cérvulo dos Santos. É uma comenda das mais importantes, senhor presidente, da nossa corporação, o coronel PM Raul Alves Martins, as personalidades que se destacam. E o doutor Cérvulo, como representante, como membro do judiciário da mais alta corte, senhor presidente,
tem recebido elogios não somente desta casa e de todo o estado de Minas Gerais, pelo seu conhecimento, por seu profissionalismo, pela sua humildade e pela bondade de tratar as pessoas. Cumprimento o Zé Maria por esse ato, neste momento. Em nome da Polícia Militar, mais do que merecido essa medalha, do qual o nosso desembargador recebeu da nossa corporação. Muito obrigado. Vereador Zé Maria. Eu ficaria muito orgulhoso se todos os meus companheiros assinarem comigo. Obrigado. Em votação. Pode ficar sentado para votar, Zé Maria. Requerimento 664, aprovado com 13 votos. 665. Pedido de informações sobre possíveis irregularidades no loteamento do cemitério Parque. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão, a leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos. Depois a palavra. O vereador proponente recebeu denúncias a respeito de possíveis irregularidades com relação ao loteamento do cemitério Parque, o que motivou a Prefeitura Municipal a instaurar sindicância a fim de apurar os fatos. Sendo assim, o vereador proponente questiona: em que fase se encontra a sindicância aberta a fim de apurar possíveis irregularidades no loteamento do cemitério Parque? Enviar documentação. O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar as respostas do vereador proponente aos interessados, bem como manter esta casa informada a respeito do assunto acima exposto. Pede e espera deferimento o vereador Marcos Tadeu. Com a palavra o vereador Marcos Sansão. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Senhor presidente, chegou uma denúncia de que irregularidades estariam acontecendo no cemitério Parque. E o cemitério ele tem a parceria junto com a Prefeitura Municipal. E que estava até sendo feita por parte da Prefeitura uma sindicância para averiguar essas irregularidades que estavam acontecendo, aí, eu acho, venda de túmulos e outras coisas mais. Eu fiz esse pedido de informação para saber dessa sindicância quais são essas irregularidades que estão acontecendo, porque não foi falado quais eram. Então, como eu sei que foi feita uma sindicância, eu sei que alguma coisa importante está acontecendo, uma coisa preocupante está acontecendo. Então eu peço essa sindicância para saber o que está acontecendo com o cemitério Parque, quais são essas irregularidades a ponto da Prefeitura instaurar uma sindicância para apurar. Em votação. Continue em votação. Requerimento 665/2014, aprovado com 12 votos. 666. Pedido de informações sobre o repasse de verbas da Secretaria de Saúde para os hospitais Santa Casa de Misericórdia e Santa Lúcia. Autoria do vereador Rogério Andrade e Joneiras. A leitura por solicitação da vereadora Regina Cioff e Paulo Eustáquio. Primeiro, quais os valores dos repasses de verbas da Secretaria Municipal de Saúde para a Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas e Santa Lúcia Hospital do Coração? Segundo, existe pagamento em atraso? Se positivo, quantos meses? Justifico o pedido em função de denúncia que chegou até estes vereadores de que existe atraso no repasse para a Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Rogério de Souza Andrade e Joneiras. Vereador autor, tem preferência, vereador Rogério Andrade. No domingo, eu e o Jonei fomos questionados, até por colegas médicos e até gente da Irmandade, que a Santa Casa não recebe repasse atrasado desde o mês de abril.
cirurgia desde abril que não recebe e urgência e emergência que já está 3 meses atrasado. Eu acho que a tabela do SUS já é pouca, e se ainda atrasar muito tempo, isso eu não tenho, lá no Santa Lúcia não está acontecendo, então precisamos ver se isso é, por isso eu falei, lá no Santa Lúcia eu não tenho esse problema, está sendo pago normalmente. Tem os seus atrasos, atrasa 15 dias, uma semana, mas 3 meses não tem de atraso. Agora, eu quero ver se é verdade que a Santa Casa não está recebendo. Então, essa pergunta é para saber isso. Quais são os valores e se realmente está tendo atraso ou não. Porque quando a gente fica, tem atraso, o que eu sei é que tem muito atraso de falta de repasse do hospital para os médicos, mas não que o hospital não tenha recebido. Então, isso a gente precisa ver. O hospital está pegando dinheiro, pagando os compromissos sociais, tudo tem que pagar, fundo de garantias, as coisas, e às vezes não tem dinheiro para pagar os médicos, mas aí a culpa não é da prefeitura. Então, é isso que eu quero saber, de onde está o problema. Se realmente for da secretaria, vamos ver, regularizar. Agora, se não for da secretaria, aí já é um problema administrativo da Santa Casa. E a gente precisa parar de ficar falando, não tem dinheiro, não tem não sei o que lá, e tomar as providências, tem que ser. Se o município repassa o dinheiro em dia, e a Santa Casa está em déficit, alguma coisa, isso é um problema administrativo da Santa Casa, não é um problema do município. Então, essa pergunta é mais para a gente poder chegar a alguma conclusão de saber o que está acontecendo. Porque senão fica esse diz que diz aí fora, comentário, que a prefeitura que não paga, não sei quem que não paga, e eu lá no Santa Lúcia, eu não posso falar que está tudo em dia, cirurgias lá. Então, lá não tem atraso. Agora, lá está dizendo que tem atraso de cirurgias do mês falar de abril e para cá, e 3 meses que não paga urgência e emergência. Precisa ver se isso é verdade. Vereador Paulo Eustáquio, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, realmente é um pouco preocupante a situação, quero até também complementar o ilustre vereador Rogério. Por que, senhor presidente? Eu tenho a situação do Santa Casa, do Hospital Santa Casa, não está grande coisa realmente. Eu tenho informação, senhor presidente, porque tem alguns fornecedores, que tem bastante tempo sem receber e tal, outras pessoas mais que querem entrar nessa questão, mas tem que haver, porque não podemos deixar essa situação acontecer. Porque agora eu fico até preocupado, porque com essa perda do qual eu vou manifestar na hora na tribuna, senhor presidente, da nossa representatividade na cidade de Poços de Caldas. E o hospital, o Santa Casa, contava sempre com esses benefícios que vinham de outros municípios, pelo governo federal, governo do estado, principalmente. E a situação lá não está caótica, digo de passagem, eu tenho conhecimento correto, até porque eu digo isso. A minha esposa trabalha tesoureira lá há 38 anos, não foi ela que me falou, quero deixar muito até registrado, correto, que o serviço dela é dela, e a minha atuação aqui no Legislativo é outro, correto? E me trazendo essa preocupação, os funcionários estão preocupados, entendeu? Enfim, a direção, alguma coisa tem que ser feita. E quero cumprimentar o ilustre vereador Rogério, porque somente assim nós temos para ver onde realmente está sendo aplicado esse dinheiro, o que não pode acontecer o que está acontecendo, certo? Eu acho que os médicos estão ganhando muito bem, me parece lá, eu tenho essas informações, correto? E assim, outras pessoas ficam a desejar. Portanto, eu gostaria de cumprimentar o ilustre vereador Rogério. Muito obrigado. Vereadora Regina Cioff, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadoras presentes, eu tive essa informação também em relação ao repasse aos médicos. Não exatamente o repasse à Santa Casa. Agora, eu queria aproveitar esse momento para dizer a vocês, aos senhores, e lembrá-los que esta casa aqui tem uma responsabilidade muito grande em relação à Santa Casa. Porque foi aprovado nesta casa um convênio de 14.400.000 E nós temos uma responsabilidade nesta situação. E o que a gente está observando e acompanhando, na verdade, a gente não consegue ter uma informação fidedigna da real situação da Santa Casa. São falas pelos corredores, mas você não consegue obter as informações necessárias. O que nós sabemos, pela nossa visão e pelo conhecimento que eu tenho do hospital, é que realmente a situação está bastante complicada.
mas nós não conseguimos obter os números. Eu até, há poucos dias atrás, conversando com um dos diretores do hospital, falei, por que nós não conseguimos saber? O que acontece? Por que essa camuflagem o tempo todo em torno da Santa Casa? Uma hora nós vamos chegar, isso aí vai uma hora e explode. Não aguenta. Então, gente, eu só estou aproveitando esse momento aqui, porque está se falando em valores, em recursos, para lembrá-los. E talvez nós discutirmos isso de uma forma mais profunda em relação à Santa Casa. Por favor, professor Flávio. Uma parte ao vereador professor Flávio. Vereadora Regina, só para contribuir com a sua linha de raciocínio, é claro que a proposta aqui do requerimento é uma outra situação, mas para dizer para a senhora que nós tivemos aí, inclusive por parte do Judiciário, uma provocação em relação aos 14 milhões que foram repassados para o Hospital da Santa Casa, e depois de uma avaliação com a assessoria jurídica dessa casa e dos vereadores da Comissão de Justiça, foi encaminhado para o Executivo buscando várias informações em relação ao relatório final que está aqui nessa casa, e houve várias dúvidas em relação, dúvidas no sentido de ter informações complementares ao relatório final dos 14 milhões, para que possamos também, inclusive, dar uma resposta aí a um documento que foi enviado para cá em relação aos 14 milhões. Só para contribuir com o seu debate. Obrigado. Tá, só para colaborar também, eu agradeço, professor Flávio, mas realmente a situação está bastante preocupante, e eu quero alertar os senhores para que a gente possa aprofundar mesmo, até depois dessa resposta que nós obtivemos aqui, nós aprofundarmos esse assunto da Santa Casa, porque quem está sendo lesado é a nossa população, com toda certeza. Obrigado, senhor. Vereadora Maria José, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu ia fazer essa colocação, que já está aqui nessa casa, esse pedido, acho que está de conhecimento de todos nós, vereadores, sobre essa questão dos 14 milhões aí que foram repassados, para que se possa esclarecer, né? E eu acho que é muito prematuro, num pedido de informação, a gente fazer essas determinadas colocações, porque a Santa Casa é o esteio da população nossa aqui de Poços de Caldas, junto com Santa Lúcia. Então, se ela está numa situação, ou não está numa situação, por ser uma instituição privada, né, nós precisamos ver como é que ela vai ficar. Agora, concordo com o pedido de repasses da secretaria, isso realmente cabe a nós, vereadores, mas as demais colocações nós temos de ter um pouquinho de cuidado, porque a Santa Casa, senão nós vamos colocá-la numa situação que ela está falida, terminada, e não é bem assim, como toda Santa Casa de todo este Brasil, toda a Irmandade de Santa Casa está passando por momentos difíceis, como está passando por momentos difíceis a saúde também neste país. Pois não? Uma parte, vereadora Regina Cioff. Professora, vereador, não estou aqui fazendo apologia ao terrorismo, não. Tá? Eu só estou dizendo que nós temos que ter atenção, não estou acusando. Eu não tinha conhecimento que tinha um relatório aqui já na casa, imediatamente já vou ver esse relatório, porque eu conheço todos os relatórios. Então, nós vamos ver o relatório que foi encaminhado a essa casa, mas a minha preocupação é justamente com a instituição Santa Casa, independente de dirigentes. Nós aqui não estamos sendo pontuando esse ou aquele dirigente, eu estou pensando na instituição Santa Casa, justamente por essa preocupação, para que a gente possa não ter surpresas extremamente desagradáveis. A gente espera que não. A gente espera que a situação... Eu sei que todas as Santas Casas do Brasil têm problemas, todas. Só que a nossa Santa Casa teve uma peculiaridade que as outras não tiveram, que foi esse repasse de dinheiro, de recurso público, que salvou a Santa Casa na época de uma situação em que, inclusive, eu vivenciei. Então, é só essa preocupação de saber exatamente o que está acontecendo, o que nós podemos fazer para ajudar, para auxiliar no sentido, porque eu tenho uma ligação afetiva com a Santa Casa que a senhora não tem ideia. Então, jamais eu estarei aqui jogando, vamos dizer, lenha na fogueira. Eu estou só preocupada que a gente possa esclarecer o que está acontecendo, se está tendo repasse, não está tendo repasse, como é que está sendo feita essa gestão. É só essa a minha preocupação, porque depois... em determinado momento, nós podemos não ter como resolver o problema, né?
É só isso, porque repasse de mais 14 milhões ou mais 10 milhões nós não vamos ter mais, né? Não vai ter mais condição. Agora, subfinanciamento da saúde, tabela do SUS, isso aí não tem nem o que falar. Gastar 4,2 o custo com a saúde, isso aí tudo é uma questão, é outra questão. E as Santas Casas sofrem com isso porque atendem 90% da internação do Sistema Único de Saúde. A minha preocupação é, sim, talvez abrir o guarda-chuva um pouco antes. É só isso, deixar bem claro minha fala aqui, para não dizer que eu estou querendo fazer apologia ao terrorismo. Obrigada, professor. Não, obrigado, senhor presidente. Não é apologia ao terrorismo. Eu acho que os pedidos de informações têm que estar bem colocados, não é? Porque não há terrorismo e não vi terrorismo na sua preocupação. Mas acho também que a gente tem de aguardar essas respostas, mesmo porque hoje vou falar na tribuna de uma resposta da Santa Casa. E quando a gente vai colocando as coisas, né? Eu acho que nós temos de estar cientes, sim, porque é um patrimônio a nossa Santa Casa, mas é uma instituição privada que recebeu recurso público, então nos cabe, enquanto Câmara, cuidar dos recursos públicos que foram repassados. Muito obrigada, senhor. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria apenas fazer um comentário em cima do que disse o nobre vereador Rogério. Ele tem informações, porque trabalha, né, muitos anos no Hospital Santa Lúcia, que hospital este que presta os mais relevantes serviços para Poços de Caldas e para toda a região. Agora, eu fiquei assim, um tanto quanto preocupado se um hospital está recebendo em dia e a Santa Casa não. É algo realmente que eu creio que a gente deveria ter até uma resposta mais rápida, né? Porque causa estranheza. Qual que é a razão, né, de tratar com diferença, já que a Santa Casa também, como falou a vereadora Maria José, ela é importantíssima para Poços de Caldas. Então, se tem que pagar, repassar em dia, que fosse para os dois hospitais. Vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, também queria fazer só um comentário. Há 2 semanas atrás eu fiz uma visita à Santa Casa. A Renata me passou a situação que a Santa Casa se encontrava com grande dificuldade e que os repasses da prefeitura já estavam atrasados há mais de 2 meses. Mas ela me pediu para que eu não intervisse, não fizesse nem pedido de informação, nada na Câmara Municipal, porque ela já estava, a Secretaria de Saúde já tinha sinalizado que já ia fazer o acerto desse repasse atrasado. Mas, pelo visto, como os vereadores fizeram esse pedido de informação sobre o atraso, pelo visto as coisas não foram pagas até hoje. Então, já acrescenta já os 2 meses de atraso, mais 15 dias. Em votação. Requerimento 666/2014, aprovado com 14 votos. 667. Pedido de informações sobre o pagamento dos convênios da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Autoria do vereador Tiago Avelan e Valdir Sementini. A leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos. Atualmente, vários representantes de instituições que possuem convênio com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas têm procurado estes vereadores para registrar os atrasos que estão ocorrendo nos pagamentos dos mesmos. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, atualmente a Prefeitura Municipal mantém quantos convênios? Relacione. Segundo, qual o número atual de convênios com atraso em seus pagamentos? Justifique. Terceiro, existem estudos para reduzir esses atrasos que tornem-se habituais? Justifica-se o presente requerimento diante das preocupações destes vereadores quanto ao pagamento destas instituições que prestam serviço no município, proporcionando auxílio, educação e saúde para a nossa cidade. Pede à espera de deferimento os vereadores Tiago Avelan e Valdir Sementini. Em discussão. Vereador Valdir Sementini. Senhor presidente, vereadores, público presente, e é uma realidade. Faz 2 meses que não só a entidade que nós representamos aqui, mas também outras entidades foram nos procuraram. 2 meses que não recebe o repasse da prefeitura. E é complicado, porque, na verdade, começa a atrasar as coisas e você vê o caixa de reserva que a gente tinha já foi embora.
né? Então agora já está entrando no 3º mês, né? Então isso vai complicar muito, porque se ainda for acertar esses 2 meses, mas não acertar os 2 meses, acertar um, ainda vai ficar um em atraso e mais o outro que já está entrando. Então é complicado, né, para as entidades, porque na verdade nós prestamos um serviço para a prefeitura, mas dependemos desse convênio, porque nós temos pagamento de funcionários que também depende, né, de estar trabalhando ali e depende desse dinheiro. Então, já faz 2 meses que nós não recebemos, não só o Lar Filhos da Bênção, mas outras entidades que nos procuraram. Em votação. Requerimento 667/2014, aprovado com 13 votos. 668. Pedido de informações sobre a precária situação das calçadas do município. Autoria do vereador Joaquim Alves, Paulo Eustáquio e Flávio Faria. A leitura por solicitação do vereador Marcos Sansão. Primeiro, quais são as efetivas providências que a administração municipal tem tomado em relação à necessária melhoria das condições das calçadas do município? Segundo, qual o andamento do projeto e da solicitação feita junto ao governo federal com vistas à verba do PAC para requalificação das calçadas centrais? Terceiro, considerando que somente as calçadas centrais foram incluídas nessa requalificação, que providências estão sendo tomadas em relação às calçadas dos bairros da cidade? Quarto, qual a justificativa para a utilização de lama asfáltica para a recomposição das calçadas ao longo da Avenida Santo Antônio? Quinto, considerando que as 2 últimas administrações foram doados materiais cerâmicos para a recomposição de algumas calçadas da área central, que, entretanto, já exigem nova recomposição, o que impede a administração de exigir essa recomposição por parte dos proprietários dos respectivos imóveis? Pede em espera de deferimento os vereadores Paulo Eustáquio, Joaquim e o vereador Flávio Faria. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Essa semana estava eu, o vereador Flávio, o Paulo está aqui na Câmara, e nós fomos indagados aqui por que nós, vereadores, não fazemos nada quanto às calçadas. E, na verdade, nós fizemos muito já. Então, aí também o radialista aí também nos questionou demais o programa dele, entendeu? Com razão, mas também não vem ver a realidade que nós fazemos. Nós fomos, inclusive, encontrar com as pessoas na rua, a pessoa falou, estava ouvindo no rádio hoje, falaram mal de vocês não fazem nada pelas calçadas. E, na verdade, não é, tanto é que está aí, anexo ao pedido de informação, os pedidos de informações, os pedidos de todos os vereadores, não só dessa administração passada, da legislatura passada também. Então, a gente fica numa situação difícil. Sabemos que já houve reunião na associação comercial com os comerciantes da área central. Nós sabemos que já foi falado aqui uma vez que a dona Gima Beatriz, a ex-secretária de Planejamento, veio aqui, que seria criado no município um piso especial com dizeres da cidade, não, que, inclusive na época foi mencionado fazer aquele Copacabana, ela falou que não, que ia ser um piso diferenciado, para diferenciar nosso centro da cidade de outras cidades que têm esse piso. Mas até hoje nada, e nós ficamos aí, sofrendo xingamento, até xingamento mesmo de pessoas que acham que vereador não faz nada. E na verdade não é isso que nós fazemos, tanto está aí, está aqui na casa, quem quiser vir aqui que nos questionar, não só eu, que todos os vereadores aqui, fazemos alguma coisa assim, em prol melhor as calçadas, sabendo que houve um outro acidente aí com uma pessoa, um acidente com pessoas de idade também, então não pode acontecer. E nós, quando for cobrados, nós, com esse pedido de informação e com a resposta, nós sabemos que vamos falar para a população, porque
chega de jogar a culpa em nós, vereadores, falar que nós não fazemos nada, e na realidade nós fazemos muito. Tanto é que está aí documentos comprovando a nossa atuação referente às calçadas, não só do centro, dos bairros também. Muito obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, não somente os 3 vereadores, e sim a preocupação de toda esta casa. A respeito, senhor presidente, eu tenho informação do qual a pessoa do que eu conheço é advogada, e me parece que ela é cadeirante e já caiu por 2 vezes. Não somente ela, outras pessoas. Agora, a preocupação, não somente, né, da calçada, o rebaixamento, né, mas tem que haver também fiscalização nesse sentido. O que preocupa também esta casa, vamos dizer, todos os vereadores, a respeito das mesas, que até hoje ninguém toma providência. Será que não tem fiscalização? Os comerciantes da área central colocam, o deficiente às vezes tem que pedir licença para as cadeiras retirar, está entendendo? Para eles passar, é um direito. Agora, aqui, eles não estão respeitando os comerciantes. Não digo o chefe, o executivo não, senhor presidente, que não é de agora não, dessa administração, de outras também. Alguma coisa tem que ser feita, em nome desses cadeirantes, em nome do deficiente visual, enfim, e em nome do idoso, do qual faço parte também, né, senhor presidente? Eu posso cair de momento, né, em nome da população idosa. Já caiu, né? Até do Já caí, né, senhor? Eu acho que nós temos, esta casa não tem se omitido, né, o trabalho nosso aqui em defesa da população, dessas 3 pessoas, dessas classes, né, que né, nós estamos aqui para representar, né, o idoso, como foi bem o Joaquim aqui disse, todos sabemos que realmente cai, na época de chuva, esse piso que está aí muito escorregadinho, traz grande preocupação. Né, que foi colocado, compraram, gastaram dinheiro público, depois não podia colocar mais, outros comerciantes podiam, outros não podem, o senhor entende? De forma que nós temos que ver isso aí, mas tem que haver, faça esse apelo também, a fiscalização do serviço, lá do serviço público, para que fiscalize essas mesas, que tanto o Thiaguinho tem batido aqui, o projeto dele, sei lá, que foi ignorado na época da antiga secretária, tem que ser feita alguma coisa, não podemos deixar eles tomar conta. Qualquer meio aí, cadeira, o deficiente visual, o cadeirante, mas tem que, o idoso, do qual faço parte, defendo, tem que pedir licença. Eles não respeitam a gente. E tem que haver fiscalização para a gente, para a voz do povo ser respeitado. Só isso, muito obrigado. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, o assunto calçadas realmente ele é abrangente. Na semana passada nós aprovamos aqui um pedido 650 da vereadora Maria Lígia Podestá. E hoje estamos aqui discutindo novamente o assunto. Eu acho que o Executivo deveria mandar uma resposta por atacado, porque já é a 3ª semana que a gente entra nesse mesmo assunto. Agora, é lamentável, eu ando pelas calçadas da cidade, até comentei com o vereador Joaquim outro dia também, né, num papo informal, é simplesmente um descaso, né, um descaso mesmo. Ainda outro dia, a irmã Iraci, lá do Asilo São Vicente de Paulo, ela teve uma queda na rua São Paulo, ali em frente à Caixa Econômica Federal, e quando tomou posse aí essa nova administração, já vai para o 2º ano, né? Aí, como diz o vereador Luiz Carlos, ficava olhando no retrovisor, deixa, herança, tal, né, não resolveu. Agora, já estamos terminando o ano de 2014. Nada foi feito. Nada. Né? Falou-se aí num possível convênio, prefeitura, associação comercial, com os comerciantes, e ficou só na promessa. Né? Eu estou até vendo aí, verba do PAC para calçada, não é naqueles 74 milhões não, né? Acho que não faz parte daqueles famosos 74 milhões. Né? Agora, pois não. Parte, vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, eu sou relator desse projeto, inclusive na Comissão de Justiça, qual Vossa Senhoria faz parte, e realmente esses 5 milhões que foi destinado à revitalização de calçada, ilustre vereador, gostaria de saber, colocar, o senhor deve ter conhecimento, essa casa tem que ter, é referente à Avenida Santo Antônio e outra Avenida Santo Antônio, né? E uma parte também próxima ali, na área central, não falar. Não, mas aí o requerimento dos nobres colegas fala em lama asfáltica na Avenida Santo Antônio? Não fala isso, que eu até achei estranho. Não fala sobre lama asfáltica. Ao regimento. Né? Mas esse dinheiro que eu estava dizendo para revitalização, não tem nada de lama asfáltica, agora não foi eu que... Né? Muito obrigado. Presidente, eu continuo com a palavra, então. O senhor permite uma parte? Pois não.
A parte, vereador Joaquim Alves. Essa da lama asfalto foi uma intervenção que fez ali na Avenida Santo Antônio esses dias. Então, esse é um pedido, porque foi posto lá na Avenida Santo Antônio. Agora, recente. Agora, recente. Então foi colocado lama asfáltica na Avenida Santo Antônio, onde futuramente, né, nós esperamos que seja feito um investimento de 5 milhões do PAC, se bem que o nobre vereador lembrou bem, ele é o relator do processado e, para variar, cheio de equívocos, imperfeições, né? Permite mais uma parte, presidente? Eu queria só pedir que houvesse uma observação do regimento, inclusive para ficar preso ao tema do requerimento, porque já estamos entrando na análise do processado que está na Comissão de Justiça, e não tem sentido isso. Eu estou dizendo, senhor presidente, eu estou dizendo, não foi eu que falei de lama asfáltica, correto? Isso é alguém que falou, mas eu estou apenas alertando o vereador, está dentro do requerimento, a revitalização de calçada. E lá, esse dinheiro que está aqui, foi pequena, a correçãozinha, pequena, acredito que já logo está retornando para que a gente possa aprovar. E revitalizar aquela área, não somente aquela área, outros setores. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Eu só espero que esse assunto calçada possa merecer uma atenção especial por parte da atual administração, né? Porque é desagradável a gente ver as calçadas do centro que não combinam, né, com o bom nome de Poços de Caldas, sem dúvida alguma. Vereador José Maria. Senhor presidente, caros colegas, olha, a gente está começando a ser ofendido às vezes na rua, porque chamar essa Câmara de novela mexicana é feio. E já está se envolvendo uns 3 mandatos anteriores, né? Por exemplo, quando puseram aquelas calçadas em alguns pontos, aí da CIS, aqui em frente ao Banco Itaú, o comentário é o seguinte, que era um escorrega. Muitas pessoas escorregavam e caíam, pararam. Agora vem essas intermediações, que ia ser associação comercial, que ia ser feito isso e aquilo. Eu acho que nós temos que tomar uma providência mais urgente, todos nós, para ver se resolvemos isso de uma vez para todas, para uma cidade tão linda, e ficar com isso aí desfigurando a nossa cidade. Obrigado. Vereador Flávio Faria. Senhor presidente, acho que foi até debatido de forma exaustiva aí a questão das calçadas. Eu acho que o vereador Paulo Eustáquio foi feliz quando ele disse que é uma preocupação do Poder Legislativo. Nós entendemos a necessidade de uma ação rápida e efetiva, como o vereador Joaquim manifestou. Inclusive, essa semana também o vereador Paulo Eustáquio manifestou, uma cadeirante, recentemente ela sofreu um acidente e novamente ela sofreu o mesmo acidente, caiu na calçada, isso trazendo um transtorno para essa cadeirante, e nós temos recebido inúmeras manifestações de populares, de pessoas que têm frisado muito a necessidade de uma ação rápida e eficiente. E vamos destacar e vamos relembrar que a calçada é uma responsabilidade do proprietário. Então nós precisamos aí de uma ação muito efetiva, no sentido que o proprietário possa assumir a responsabilidade que ele tem de cuidar daquilo que está à frente da sua propriedade, né, que é a calçada. Porque senão a gente discute bastante, acho que o executivo tem que posicionar, tem que fiscalizar, tem que se pensar de repente na padronização, que eu acho que é importante. A parte, vereador Tiago. Concordar com o que o senhor disse, que a responsabilidade da calçada é do proprietário, mas especificamente no caso dessa cadeirante, ela caiu numa calçada de uma das pontes que corta a Francisco Figueiredo, que aí não tem como fugir a responsabilidade da prefeitura, só trazendo o assunto à tona. Não, sem dúvida. Esse foi um dos motivos que provocou, inclusive, vereador Joaquim, a elaboração desse requerimento. Então, eu só queria registrar que, de fato, aí nós reconhecemos e entendemos que acho que todos têm essa preocupação e nós precisamos de uma ação efetiva e rápida, no sentido que os proprietários tenham a responsabilidade e que a prefeitura também possa fazer sua parte, no sentido de zelar por aquilo que cabe ao Poder Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente as palavras do companheiro Flávio. Até estava conversando com o Sebastião aqui, lá presidente de bairro da Bortolã. Isso daí, eles estão cobrando tudo da administração. Será, o Flávio falou bem certo, que no Código de Postura, quem é obrigado a recuperar a calçada são os proprietários. Então, nós aqui, nós passamos 3, 4 administração passada aí, mas nós sempre preocupamos e sempre cobrava dos órgãos públicos para exigir do proprietário que faça as calçadas, porque a responsabilidade, primeiramente, é deles
e a prefeitura estando junto, mas a responsabilidade final é do proprietário. O Código de Postura, volto a dizer, cobra essa ação do funcionário, do pessoa proprietária. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Regina Cioff, com a palavra. Senhor presidente, é só para lembrar que tem um pedido de informação que eu já recebi a resposta em relação às calçadas, mesas, cadeiras, enfim. E o que se fala muito, vereador Ricardo, a questão do Código de Postura, que é de 1976. Então, não tem, às vezes, a fiscalização tem até dificuldade para instrumentalizar, né, a fiscalização, porque é um Código de Postura de 1976, quer dizer, nós estamos em 2014, né? Então, eu acho que, e aí o Código de Postura é uma atitude, uma ação, uma deliberação que pode ser nossa aqui da Câmara Municipal, de nós estarmos começando, claro, tentar fazer isso em parceria com o Executivo, de fazer essa alteração tão importante do Código de Postura, porque senão nós vamos ficar rodando, quando o fiscal ele chega para aplicar a penalidade, não tem no Código de Postura muitas coisas que não existiam lá em 1976. Então, fica aqui lembrando, né, para ver se o ano que vem nós começamos a nos debruçar, nos preocupar com essa questão do Código de Postura, né? Até o Marcos Sansão já falou várias vezes sobre esse assunto. Só para lembrar. Obrigada. Em votação. Regina. Oi. Calma, gente. Todo mundo desligando, agora sim. Requerimento 668/2014, aprovado com 14 votos. 669. Pedido de informações sobre o atual estado de conservação do cartódromo municipal Véu das Noivas. Autoria do vereador Tiago Avelã e Jonei Eiras. Em discussão. Vereador Jonei Alves Eiras, com a palavra. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, vereadoras, a nossa preocupação, eu tive com o Tiago lá, faz um ano que nós fizemos um requerimento para manutenção e até hoje nada foi feito, só a não ser poda da grama, porque a sujeira, as telas, os portões abertos, continua a mesma coisa. E lá é um espaço maravilhoso para a prática do esporte, do kart, e entrada da cidade justamente. Então, nós gostaríamos que durante um ano não foi feito nada de relevante lá. Então, fica a nossa preocupação como legislador, queremos saber qual a resposta da Secretaria de Esporte e Secretaria de Serviços Públicos. Vereador Tiago Avelã, com a palavra. Senhor presidente, novos colegas, novo colega vereador Jonei, o senhor muito bem colocou aqui, foi exatamente um ano, eu tive o cuidado de olhar a data do requerimento anterior e desse, exatamente um ano atrás. E como estava conversando aqui com o vereador Antônio Carlos, um espaço nobre, um espaço que já foi ali tão bem frequentado, palco de diversas disputas, lotação de público, momentos de emoção, de alegria, que infelizmente está ali sem o devido uso. Eu penso, senhor presidente, que até não só no uso da prática do automobilismo, seja o kart ou do motociclismo, aquele espaço poderia ser aproveitado para outras atividades, mesmo com aqueles desníveis, a programação de alguns festivais, de algumas atrações culturais ali, já é parcialmente cercado, só daria uma reforma naquele cercamento e, quem sabe, aí alugaríamos como outros espaços de festas, de shows ou de atividades culturais que nós temos tão precários no nosso município, ali seria uma opção a mais. Uma área segura, que tem facilidade de estacionamento, nem tantas residências, caso o som fosse programado para que se voltasse para baixo, obviamente, protegendo as casas do bairro Véu das Noivas, ali poderia ser palco de brilhantes festivais e outras atividades culturais. Obrigado. Vereador Antônio Carlos. Não, só para você ensinar ele a mexer com o microfone. Em votação. Requerimento 669/2014, aprovado com 14 votos. 670. Pedido de informações sobre o corte de árvores da SPSP próximo à obra na Rua Paraíba. Autoria do vereador Marcos Tadeu. A leitura por solicitação do vereador Antônio Carlos.
O vereador proponente recebeu denúncias de que 2 árvores da espécie IP, localizadas em frente a uma obra localizada na Rua Paraíba, próxima à Igreja de São Domingos, foram cortadas sem autorização da Prefeitura Municipal. Sendo assim, o vereador proponente questiona, primeiro, o corte das árvores foi autorizado pela Prefeitura Municipal? Segundo, que tipo de obra está sendo feita no local? Terceiro, onde estão sendo depositadas as terras extraídas do local? O presente pedido de informações tem o objetivo de materializar as respostas do vereador proponente aos interessados, bem como manter esta casa informada. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Marcos Tadeu. Em discussão, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, logo que foi colocada as placas de uma construção numa casa ali no final da Rua Paraíba, com a Henri Moton, ao lado da quadra de esportes do Colégio Objetivo, estavam os IPs em pleno florescimento. E aí colocaram a placa de construção, e aí foi motivo de muito questionamento em redes sociais e muitas pessoas questionando se iam cortar aqueles IPs e que estavam contra, e foi uma manifestação bem grande para que não se cortasse os IPs. E agora o pessoal veio reclamando, falando, ó, os IPs foram cortados, o terreno está sendo terraplenado e os IPs foram tirados do terreno. Então o questionamento é se houve licença, autorização para a retirada dessas árvores, que são árvores protegidas por lei, é o símbolo árvore símbolo do Brasil, né? E é uma madeira de lei, árvore símbolo do Brasil, então ela tem uma legislação toda pertinente e principalmente a retirada. Então esse é o meu questionamento, senhor presidente. Obrigado. Vereador Joneiras. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, ô Sansão, parabéns pelo seu requerimento. Domingo próximo passado foi a eleição, houve questionamento das pessoas falando com a gente ali. Ali vai ser um centro comercial, salas de empresários. Então, como a gente tem se preocupado com o meio ambiente, acho que nada mais justo do que essa preocupação sua, ainda mais a árvore nativa, uma árvore de IP, que hoje em dia a gente está preservando. Então, acho nada mais justo do que você fazer isso aí e dar uma resposta para a população. Parabéns pelo seu pedido. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, eu também, quando vi aqui o requerimento, eu fiquei pensando, né, Rua Paraíba, né? Na verdade, lá é o início da Rua Paraíba, né? A Rua Paraíba começa ali próximo à Igreja de São Domingos, né? E depois ela termina na Rua Assis, até com o Rio Grande do Sul ali. E recentemente nós também apresentamos aqui um requerimento de mesmo teor, né? Com relação à derrubada de árvores lá na Rua Laguna, no Jardim dos Estados. Sabe o que aconteceu? Já falei aqui, o proprietário lá, família riquíssima da cidade, acho que é a família mais rica da cidade, foi multado aí R$ 1.520 e poucos reais. Ridículo, irrisório, né? Então, nosso meio ambiente aqui está realmente num momento crítico, preocupante, né? Derruba e depois vem uma multinha e toca a vida, levanta prédio e assim a vida continua em prejuízo do nosso meio ambiente. Em votação. Continue em votação. Requerimento 670, 2014, aprovado com 14 votos. 671. Pedido de informações sobre anistia ou regularização de projetos de construções no município. Autoria do vereador Tiago Avelange. Com a palavra, vereador Tiago Avelange. Senhor presidente, solicito a retirada, já que o projeto já chegou a esta casa. Obrigado. Esforço de Vossa Excelência. Retirado pelo autor. Nada mais consta, presidente. Intervalo regimental.